Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas no nosso canal Criar BIM. Esse quadro nosso é BIM e seus usos. Então, na sequência desse quadro, hoje nós vamos falar do tema escaneamento e modelagem. Então, agora eu vou entrar no case que, para mim, eu chamo que é a minha galinha de ovos dourados ou meu sonho de paixão, porque nesse case eu pude usar muito das minhas expertises. Eu fui inicialmente contratada para fazer laudo GNR10 para instalações elétricas desse prédio. Então, a minha proposta era essa, era fazer laudo GNR10. E aí, ao chegar lá, conversar com o síndico, com o gestor, o doutor Antônio, uma pessoa sensacional, uma pessoa de visão futura, que eu fui realmente apaixonado pelo que faço, apaixonado pela edificação, ele veio me falando as dificuldades dele. E tudo isso começou por quê? Porque ele precisava também atender requisitos do Corpo de Bombeiro, que já tinha sido notificado. Lá é uma edificação tombada, e ele tinha que atender alguns quesitos, como toda edificação, tirar o AVCB, e essa história começou por aí. E dentro dessa situação, uma delas é as não conformidades da instalação elétrica, que era a minha proposta original. Quando a gente foi conversando sobre esse assunto, e também, mais uma vez, a gente tem que ser capaz de ouvir o cliente, o que ele quer, e transmitir para a gente, para os nossos conhecimentos, para a nossa cachola aqui, o que ele quer e o que a gente deve oferecer para ele para aquilo ser verdade. Nesse momento, a gente tem que ser mais do que profissional, a gente tem que ser amigo, a gente tem que falar com ele assim, se eu estivesse no lugar do senhor, eu faria assim. E aí, mostrar para ele tudo aquilo que você pode tirar. Então, esse case, eu apresento demais, porque eu acho que é um case muito legal, muito prático, até pela edificação que é. Para quem não conhece, o Acaiaca, ele é um edifício ali na Afonso Pena, Quatamóis, Espírito Santo, aquele prédio da esquina, onde a gente tem duas faces dos índios, maravilhoso, em frente à igreja lá, a igreja ali na Rua Tupis. Bem, então vamos lá. O que esse prédio é? Esse prédio, ele fica ali na Afonso Pena, é um prédio já muito antigo, construído pelo arquiteto Luiz Pinto Coelho. Nessa época, a gente estava na época da Segunda Guerra Mundial. Esse prédio foi inaugurado em 43, é um prédio com 29 andares, com 130 metros de altura. Eu não vou entrar em detalhes exatamente qual é o do prédio, porque não é o objetivo. E esse, obviamente, um serviço muito grande, então eu mobilizei muitos parceiros, muitos colaboradores para a gente trabalhar nessa função. E para mim era o primeiro case que eu estava realmente trabalhando com modelagem e vinculada a escaneamento, apesar de ser um escopo de elétrica. Então chamei vários colegas aí, vários parceiros. A Érica, na ocasião, era minha sócia, José Vargas, Alexandre Fraga e Ricardo eram sócios, da Paragram, hoje não são mais. Também chamei um colega e parceiro, o engenheiro Mário Castro, que me ajudou com a parte de drone, que ele era dele, eu aluguei a parte de drone. Aluguei não só a parte de drone, como também as viagens, ele que fez a parte externa, que é a parte com drone. E, na época, o Ira Alves, que era meu colaborador, trabalhava comigo lá na Criar. Bem, dado os méritos a cada um deles, vamos lá, dar sequência à apresentação. Bem, para quem não conhece, esse é o Acaiaca, Então, é o Acaiaca visto de frente, onde é um prédio maravilhoso, e quando a gente entra nesse prédio, a gente fica maravilhado, É um prédio de várias fachadas. O que a gente fez aqui? Então, como eu disse para vocês, a nosso objetivo desse trabalho, ele teve uma motivação, que era o retrofit das instalações elétricas. Então, essa motivação, olha, aí eu cheguei para o senhor Antônio, que é o administrador do prédio, e falei assim, olha, para fazer esse retrofit de instalações elétricas, eu preciso entender o prédio. O prédio é muito grande, a gente precisa ter... Você tem essas arquiteturas? Ele falou assim, Carlos, o que eu tenho aqui são as plantas que foram usadas para fazer o projeto de incêndio, mas é o que eu tenho e tal. Aí, conversando, eu falei com ele assim, nossa, senhor Antônio, para poder entender toda essa instalação elétrica de um prédio tão antigo, seria muito bom que a gente tivesse um modelo arquitetônico, um as-built do prédio. O senhor tem isso? Não tem. Pois é. Então, por que já que o senhor é um cara visionário, por que a gente não usa? Hoje em dia, tecnologias são vastas, a gente pode fazer. Por que a gente não usa escaneamento nesse prédio? E aí a gente faz o escaneamento. E, olha, gente, só lembrando que eu fui contratada, a minha equipe foi contratada para fazer o escaneamento das áreas comuns do prédio. A gente não entrou nas salas das unidades autônomas,
que não era esse foco, né? Quando a gente faz engenharia condominial, normalmente a gente está falando nas áreas comuns do prédio. Podemos sim entrar nas áreas autônomas, mas isso depende de conversas, acertos, porque acessos, né, nem sempre é tão simples, né, e são várias pessoas diferentes. Até porque o objetivo dele é falar das instalações elétricas do condomínio, não necessariamente das unidades internas, apesar de ter sido feito algumas considerações com relação às unidades internas, com um quesito de segurança das instalações. Então, voltando aqui, a gente teve a necessidade, vi essa possibilidade, fui lá, vendemos, então, a propositura de fazer a modelagem em BIM a partir dos projetos existentes, mais o levantamento em campo. Inicialmente, eu não estava prevendo fazer escaneamento, porque os aluguéis das diárias não eram baratas. Aí a gente até, mas depois eu entro nesse detalhe. Então, qual foi a motivação? A motivação foi, diante de tantas incertezas, eu precisava muito disso. Ele entendeu claramente que seria útil, então a gente usou duas tecnologias que vocês vão ver. Para isso, a gente fez isso, fez o levantamento das capturas, trabalhou com a realidade, fotogrametria, trabalhamos com a modelagem e depois fizemos aí os relatórios. Aí, obviamente, esse escopo foi aumentando, né, gente? Tem muita coisa nesse escopo. A gente fez o relatório de laudo de fachada, os relatórios da NR10, fizemos a modelagem arquitetônica, que hoje está usando para uma outra futura reforma de instalação de uma escada externa para atender o corpo de bombeiro em troca de outros sistemas enclausurados que estava previsto, para não só baratear, mas como melhorar o uso da edificação sem ser muito agressivo essa modificação quando se trata de retrofit, né? Então, o que acontece? Quais foram as tecnologias que a gente usou, além dos softwares BIM, né? A gente usou a fotogrametria via drone para as áreas externas, e tanto batendo foto, quanto tirando a nuvem de pontos, e a laser scan, essa laser scan que a gente usou foi essa laser de mão, e que a precisão dela era da ordem de 3 centímetros, mas atendia por causa da relação do custo-benefício que a gente precisava. Então, com essas duas tecnologias, com a captura da realidade, a gente, então, pegando os resultados dos sistemas feitos pelo drone, mais na frente eu vou passar alguns vídeos em rápidos para você entender esse processo, a gente fez a seguinte situação. Esse aqui é uma vista rapidinho dos laudos de fachadas que a gente fez. Então, com as fotos, né, foram tiradas mais de 500 fotos. Com foto de cada detalhe, a gente sabia a precisão exatamente do que precisava consertar. O que tinha vidraça quebrada, onde faltava reboque, andar por andar, faltava pintura, onde aparecia algum tipo de infiltração. Então, isso aí é um pedacinho de uma das fotos do meu laudo de fachada, né, para vocês entenderem. Aí a gente foi editando cada foto, explicando cada coisa, aí a gente conseguiu mensurar, fazer uma previsão de investimento dos concertos que precisava fazer. Inclusive, esse modelo serviu para contratar a pintura da fachada, porque a gente tinha exatamente quantos metros quadrados era de cada fachada, para que eles pudessem fazer esse tratamento. Então, essa aí é uma outra imagem do laudo de fachada, na área de trás da edificação. Isso aqui está visto por trás. E a gente tinha muitas não conformidades, né? A gente tinha reboco danificado, a gente vidraça quebrada, a gente tinha rede, vocês estão vendo aí uma série de dutos passando por aqui, então a gente tinha dutos aí atrapalhando, né, que era a parte externa, e a gente tinha algumas questões, só que eu gosto muito de falar isso, né? Aqui no cantinho, aqui do meio, ó, vocês estão vendo aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas a gente está vendo aqui à direita uma janelinha pequena. Essa janelinha é uma janela da sala técnica, onde vinham os quadros de telecom principal do prédio e os quadros medidores da CEMIG de cada unidade. E aí, gente, o ser humano é muito... o ser humano é muito inteligente, mas ele usa inteligente para poucas coisas, né? Então, nesse prédio, como outros, eles adoram fazer uma coisa que chama lançamento ao ar livre. Ele pegava na janelinha, pegava o cabo que não dava para passar por dentro e falava o cara lá na outra janela, assim, ei, segura o cabo aí. Aí ele jogava o cabo longe, sabe? E aí o cara na outra janela pegava o cabo e passava pela instalação externa. E passar pela instalação externa, a área externa do prédio, isso é uma não conformidade. E isso é uma não conformidade em qualquer prédio. Agora, num prédio tombado, é pior ainda, não pode, né? Quando o prédio é tombado, a gente tem regras a ser seguidas, então não pode ser feito isso na fachada.
E aí, isso é uma das grandes não conformidades das instalações elétricas que tinham que refazer por dentro. Mas é um prédio muito antigo, as tubulações não cabiam, o cara está lá na sala dele, precisava levar a internet, precisava levar novas tecnologias, precisava de mais carga, que hoje, graças a Deus, a gente está reduzindo, né, com o uso dos LEDs, os equipamentos cada vez mais eficientes, a gente está conseguindo um pouco reduzir a demanda de carga elétrica necessária. E aí, esse aí é um pedaço do laudo de fachada, que foi um serviço vendido pela oportunidade. Por isso que é importante, né, nós, profissionais, entender todo o leque daquilo que a gente pode oferecer e aí sim trabalhar com esse conjunto e atender o cliente nosso da melhor forma possível. Bem, na hora que a gente faz os escaneamentos e faz as fotos, né, a gente percebe que aqui na visão dos índios, a gente consegue dar um zoom tão preciso na foto, isso foi feito, essa foto, essa aí é a modelagem em cima da fotometria que a gente fez com o drone na área externa. E aí dava para a gente ver exatamente o defeito aqui, onde estava pior a recuperação dessa imagem, né? E aí a gente foi e mostrou para ele, olha, tem aqui caramujo aqui, ó, para você tratar. Então, o restaurador conseguia ter, imagina, isso aí está no 9º andar, se ela tivesse que subir lá para analisar isso, ela teria que ter lá uma cadeirinha, teria que ter NR35, uma despesa muito grande, e um risco de vida também. Então, com essa tecnologia, com essa inovação, a gente consegue ter precisão para poder mostrar e tomar algumas decisões em relação aos serviços que a gente precisa fazer, né? Bem, voltando aqui ao lado das fachadas e da sequência, isso também chamando aí a questão da instalação elétrica, a gente deu um zoom em algumas imagens, que é aquilo que eu falei com vocês. Vocês conseguem perceber aqui, ó, que isso aqui é o que eu falei para vocês, tá vendo aqui, ó, a janelinha da sala elétrica, eles lançaram o cabo pela janela aqui, ó, e os cabos, isso estava acontecendo em vários andares do prédio. Ele lançava e a gente precisava tirar essas instalações. Então, isso é uma não conformidade elétrica. No meu relatório de não conformidade estava claro que precisava ser removido. Na imagem inferior, você destaca também, você vê a quantidade de cabos soltos, tubulações de ar-condicionado que o pessoal faz e fica jogado pela janela, e assim sucessivamente. Isso não pode em nenhuma edificação, quanto mais uma edificação tombada. Então, esse era um dos serviços feitos, que era laudo de instalações elétricas. Então, olha só, a gente fez escaneamento, a gente fez modelagem arquitetônica, a gente fez laudo de fachada e a gente fez laudo de instalações elétricas. Isso tudo dentro de um mesmo empreendimento, né? Com isso, feita a modelagem, a gente precisava fazer o projeto elétrico do retrofit. Então, a gente foi lá modelar, e modelamos aí todas as salas técnicas, né? Vocês conseguem observar aí a modelagem das salas elétricas, as caixas da CEMIG, a janela, todo onde tem que descer. E aí, com esse modelo, vocês podem ver aqui no canto esquerdo a visão do corte de todas as salas elétricas em todos os seus pavimentos. E depois em destaque algum exemplo só para vocês verem, cada sala é de um jeito, e a gente precisava estudar as alternativas, né? Então, como eu falei com vocês, o que o usuário fazia? Né? O usuário quebrava essa janela que vocês estão vendo aí e jogava o cabo dessa janela para outro. Além de brincar de lançamento à distância, né, de lançamento à distância a cabo, ele quebrava a janela, estragava o vento, e era uma situação não conforme para a edificação, né? Então, vamos lá. Bem, agora eu vou apresentar para vocês alguns pequenos vídeos do trabalho que a gente fez. Então, essa imagem é a imagem que a gente tem do drone fazendo a visita externa, e tivemos, nesse caso, 3 questões que precisou voltar, né? Quando a gente está falando em drone, a gente está falando em um elemento voador, e aí ele tem que atender umas regras de segurança, né? E outras coisas. Se tiver com intempérie, se tiver na época de chuva, se o tempo estiver escuro, pode ser que as imagens não fiquem boas. Então, nós tivemos que realmente remarcar 3 vezes, uma porque estava chovendo, uma porque estava muito escuro, e aí, na terceira vez, a gente conseguiu fazer. E teve uma vez que estava tendo um movimento na cidade, esse prédio é bem no centro, a gente evitou passar o drone, porque acidentes podem acontecer, e tinha muita gente na rua, né, muita população na rua, e se acontece um acidente, fica mais sério. Então, a gente tem que tomar esses cuidados quando a gente faz qualquer serviço de engenharia. Mas isso é só alertando, né, porque às vezes as pessoas esquecem que a gente tem que ter esse preparo e saber que, às vezes, a nossa programação pode mudar. E se a programação pode mudar, a gente precisa reprogramar, beleza? Então, esse vídeo rapidinho, só para vocês entenderem como é que funciona aí o drone. Isso aqui é a vista por fora, né? O nosso drone está fazendo a viagem, ele se afasta do prédio, depois ele vira e volta para o prédio.
Aí vocês vão ver aí a minha equipe lá em cima da cobertura, estão controlando o drone com controle remoto. Aí o drone afasta, mostra todo o prédio, tá vendo? Por enquanto, eu só estou fazendo a viagem, depois ele vai fazer a viagem, bater as fotos. Esses drones, dentro da legislação, ele pode chegar no máximo 1,5 metro da edificação. Então, ele afasta, você aproxima, e ao mesmo tempo que na hora que ele já está fazendo, ele faz a fotogrametria, que é a nuvem de pontos que a gente precisa, e vai batendo diversas fotos por minuto. Essa é a edificação que a gente tem aí, vendo por trás a caixa de escada com as janelas vista por trás. Ali embaixo está Afonso Pena. Então, esse prédio ele tem 3 fachadas principais, 2 fachadas laterais e atrás mais 3 fachadas. Então, a gente precisava modelar o prédio, é uma complexidade, e a gente precisou desse modelo para poder definir coisas futuras aí na frente. Que nesse momento eu até saí do processo e deixei só o meu colega Alexandre cuidando dele. Até para a gente evitar a bitributação, né, e facilitar para o nosso cliente. Mas então, aí a gente aproveita, faz a viagem toda para poder marcar, e se o nosso drone tiver o artifício, o programa de geoprocessamento, vocês poderiam usar essa viagem para colocar as coordenadas da sua edificação que você está fazendo em cima de um mapeamento, né, geoprocessado, e ter exatamente onde é o lugar. A gente usa muito isso hoje para análise de espaços, né, discussões de ambiente, mas não é o caso de entrar agora. Vamos dar sequência. Aqui tem um outro videozinho rapidinho que mostra, então, já fizemos a viagem, já tem aqui a nuvem de pontos, já está dentro do software. Aí a gente usou, na época, o Recap Pro para poder fazer a modelagem. E observa só, vou passar o vídeo rapidinho para vocês. Aí, olha, nesse vídeo, vocês podem observar que é muito fácil modelar, né? Essa é a nuvem de pontos que saiu, obviamente, já tratada, já limpada, já eliminada algumas impurezas. E aí, na própria nuvem de pontos, a gente consegue medir, né, gente? Olha lá, vocês vão observar aqui, ó, que ele consegue medir. Ele mede, vai marcar aqui para vocês verem, ele marca a distância, e aí ele vê quanto que mede, e aí você tira as medidas, e vai desenhando cada uma das coisas, e precisando o modelo, né? A gente vai fazendo a modelagem em cima, então, dessa nuvem de pontos. Bem, olha para a cidade, isso é a nuvem de pontos já tratada e já limpa. É exatamente igual ao prédio, né? Então, quando você modela em cima dele, você tem uma precisão nata, mesmo que o erro desse escaneamento tenha sido de 3 centímetros. 3 centímetros é importante quando a gente estiver trabalhando com Blandel, que é a relação das escadas. Aí você vai no local, faz umas medições para validar essas informações, mas para estudo de volumetria e análise de não conformidades, isso não é muito importante, né? Então, a gente tem que analisar o que realmente é importante e que tipo de precisão que a gente precisa, mas vamos lá. Aqui eu também tenho um outro videozinho, e esse é muito legal, porque isso aqui é a nuvem de pontos, isso aqui é a casa de máquinas do elevador, que é um pé direito duplo. E quando a gente faz escaneamento e ele pega tudo que é visível externamente, né? Então, ele pega as eletrocalhas, quadro, máquinas, e aí a gente faz muito mais do que um levantamento de arquitetônico. A gente faz um equipamento de layout. Dá para você ver claramente aí, ó, os motores dos elevadores. Lá tem 6 elevadores. Você consegue ver aqui as eletrocalhas de divisão de energia. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente tirou as nuvens de pontos. Então, um vídeo rapidinho, quando a gente tem nuvem de pontos aí, mostrando para vocês, né? Quem já trabalhou com BIM percebe isso, né? A nuvem de pontos é igual um software de desenho. E aí você pode trabalhar o corte onde você quiser, você pode aumentar aí, ó, só para vocês verem, né? Vocês podem dar o zoom onde vocês quiserem, abrir a caixa de corte, abrir a caixa de vista, as profundidades, ver exatamente onde que estão as divisões, dar um zoom detalhado em cada um dos níveis para ver, a gente vê, ó, em cada cota de nível, a gente vê, como eu falei com vocês, isso aí é uma área dupla, né? Uma área técnica dupla, então tem uma escada intermediária entre os seus acessos para aqui. E aí ele foi mostrando, a gente vai desenhando em cima disso. Então, além de fazer um projeto de modelagem arquitetônica, com escaneamento a gente fez a modelagem de algumas instalações elétricas que estavam visíveis, que para o projeto de elétrica ficaria preciso e ajudava. É óbvio que de vez em quando a gente ia na obra e precisava com alguma medida, mas só para a gente matar a questão, mas se eu tivesse um escaneamento com equipamentos mais precisos, que tem equipamento de 3 milímetros de precisão, eu teria gastado muito mais tempo, porque os equipamentos são mais complexos de trabalhar,
E esse não, esse você pega ele, põe na mão e sai andando e pronto, e a gente vai fazendo os escaneamentos. É bem legal trabalhar com Scania, quem não teve oportunidade passa a ter. Então, olha só, tá vendo ali? Olha que precisão. A gente está vendo os motores aí dos elevadores, são 6, né? A gente está vendo os quadros elétricos que são aparentes, as divisórias, as grades. Obviamente, a gente tira o modelo de toda essa área, né? Então, a precisão é muito clara, e isso aí que vocês estão vendo não é o modelo, isso aí que vocês estão vendo é a nuvem de pontos que usou como referência para desenhar o modelo, tá? Dando sequência aqui na nossa apresentação, eu vou passar um outro videozinho. Esse prédio, ele tem quem não conhece, na hora que você entra lá no Pilotis, é um Pilotis de pé direito alto. Eu vou te falar com vocês que é quase triplo, que é bem alto. E ele é rico em detalhes, né? Tem sancas e tal. Se eu não tivesse feito essa modelagem via escaneamento, eu não ia conseguir tirar a precisão que eu tirei. Então, nessa modelagem arquitetônica, eu vou mostrar para vocês aqui essa informação. Aí, ó, só para vocês entenderem rapidamente o vídeo, então, esse aqui é o escaneamento dessa área que eu falei, olha, ela tem sancas, várias sancas em níveis diferentes. Então, com a nuvem de pontos, a gente pôde ver aqui claramente, olha só, a diferença, a altura, as cotas, onde estavam as sancas, quais as posições que eles estavam. Eu vou discursando enquanto ele vai passando o vídeo. Olha só o detalhamento, né, detalhamento das sancas, olha só, e sancas curvas, né, não são sancas fáceis, em níveis diferentes. E aí, imagina fazer isso na mão, esse cadastro na mão, né, gente? Difícil demais. A gente teria que interditar o local, que é a área de acesso, ter todo mundo que está trabalhando teria que ter NR35, que é trabalho também de altura, né? Passou de 3 metros, a gente está falando em altura. E aí a gente tirou a precisão. Olha, os pilares, onde que estavam os pilares, isso tudo, isso aqui que nós estamos vendo é a nuvem de pontos. Obviamente já limpa um pouco e depois a gente fez a modelagem em cima. O que vocês estão vendo aqui à direita já é a modelagem dessa parte. Aí a gente vai procurando, vai desenhando, vai vendo cada uma das coisas aí, ó. Aí a gente abriu aqui uma planta para a gente verificar onde aquela área que a gente estava trabalhando é essa área aqui, só que é lá embaixo. E software BIM, assim, né? Você uma vez que você modelou, você enxerga a planta como toda e você abre a janela que você quiser e vai fazendo esse trabalho, vai vendo em 3D se está medido certo. Olha só a precisão das informações, né? Onde tinha eletrocalho, onde tinha parede, a escada, como é que estava o desenho da escada. Realmente de se apaixonar, né? A gente, quando olha isso, para quem trabalha com papel desde anos, né, há 30 anos, olha a precisão da nuvem de pontos da escada, e depois você vem aqui trabalhar. À esquerda da sua imagem, a gente está vendo a nuvem de pontos, já com o modelo desenhado em cima, e, de certa forma, aqui eu tenho um modelo e a nuvem de pontos sobreposta uma na outra para checar se os desenhos estão certinhos. E depois a gente fez uma renderização desse processo, né? Bem, vamos voltar aqui de novo, o vídeo só para vocês entenderem como é que funciona e a beleza da informação. Depois de fazer o modelo, a gente, obviamente, gerou os desenhos, que é a documentação, e, independente de eu concordar ou não, a gente ainda entrega desenhos. Então, a gente pega dentro do modelo, faz lá as plantas, né? Quando você está no software BIM, você consegue gerar os desenhos dentro do próprio software e é automático. E aqui é só para vocês entenderem, né? A gente pegou um formato e nesse desenho, o objetivo era mostrar aqui as quantidades. Então, quando a gente modelou, a gente tinha automaticamente a lista de material precisa de cada fachada. Então, quando eu precisar contratar e fazer uma previsão orçamentária para fazer uma recuperação da fachada, eu sabia exatamente quantos metros quadrados tinha em cada fachada. A gente numerou as fachadas, como eu disse, a gente tem 3 fachadas principais, 2 laterais e 3 fachadas no fundo, né? Eu chamei isso aqui de uma fachada, isso. Então, a gente teria aí, por trecho, vamos falar assim, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fachadas. Então, a gente poderia fazer o setor, fachadas frontais, fachadas laterais, fachadas no fundo, e contratar essa manutenção e fazer esse planejamento financeiro com isso. Obviamente, porque são trabalhos de altura, né? Então tem que ser planejados. Bem, esse levantamento de materiais a gente fez de todo o revestimento da edificação, sempre que a gente precisava de uma informação detalhada, a gente ia fazer. Dentro do nosso modelo, ou seja, a gente conseguia tirar a lista de material por pavimento, por fachada, por uso, por material, e assim ficava muito mais fácil de a gente fazer uma especificação. E apresentar isso numa reunião de condomínio dentro daquela filosofia, né?
que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, é o que a gente tem isso de processo. Então, gente, só para a gente caminhar aí para o final da apresentação e abrir rapidinho para algumas dúvidas, se tiver, eu vou pedir a minha equipe para anotar aqui as dúvidas que tiverem, e eu vou tentar responder 2 ou 3 no máximo, por causa do nosso horário, mas só para efeito comparativo, é importante a gente tratar de números, né? Então, quando a gente fala de números, observa aí, como eu disse, esse serviço não foi previsto para fazer com escaneamento, que era cara a locação, mas depois a gente conseguiu fazer um acordo e resolveu, junto com a equipe, a gente resolveu arriscar. A gente começou a fazer esse trabalho, né? A minha equipe que estava fazendo, essa equipe de levantamento cadastral estava sendo gerenciada pelo José Vargas e o Alexandre, que são parceiros meus, que é da Paragram, e eles começaram a fazer usando de forma o levantamento manual, usando trena laser. Quando a gente usa trena laser, primeiro a gente tem que lembrar que a gente está usando o ser humano, né? Então a possibilidade de erro de leitura, se o cara que está usando não tiver um problema visual e não tiver muita precisão na informação, isso também pode gerar erro, e aí a gente pode gerar erro em cima de erro. O levantamento manual, a gente fez uma tentativa e ele estava levantando apenas a arquitetura, né? Nós estamos falando de volumetria, ele não estava levantando mais nada de elétrica, nada de caixa de PCI, na caixa de passagem, nada disso. Que na lei, quando a gente faz com as leis scan, tudo que é visível está lá. Depois a gente vai lá, abre a caixa e verifica as identificações. A gente estava gastando 5 pavimentos em 5 horas, apenas para tirar medidas e depois, então, fazer o modelo em cima de um desenho rascunhado, com risco de erro em cima de erro. E aí propagar o erro, aumentando essa possibilidade. Quando a gente optou essa discussão do levantamento a laser, a gente fez, né, a equipe de cadastro, que foi feita por essa equipe que eu citei, né, o Alexandre, o José e o Ricardo, que isso aqui é sócio deles, eles fizeram esse levantamento em 32 pavimentos, em 8 horas, 4 vezes mais rápido. Isso comparando só a arquitetura. E, além disso, a gente trouxe de gorjeta, de lucro, a levantamento de todos os elementos, tais como iluminação, hidrantes, caixa de passagem, quadros elétricos, e assim sucessivamente, que facilitou o uso das demais expertises e especialidades que a gente precisava no decorrer desse processo. Bem, com isso, gente, esse é o case da Caiaca, né? Estou vendo aqui, até o momento no canais aqui não teve nenhuma dúvida. Isso é um bom sinal, né? Que eu fui muito clara na minha explicação, não teve dúvida porque estava claro demais. Mas mesmo assim, depois que vocês maturarem, é muita informação ao mesmo tempo, né? Depois que vocês maturarem e ainda tiverem dúvida, vocês postem aqui. E a gente vai, dentro do possível, a gente vai esclarecendo aí na nossa comunicação. Fechando esse raciocínio, e com esse prazo de hoje, eu vou dizer para vocês o seguinte, né? A gente fala que riscos acontecem, que problemas às vezes acontecem. Parece que está tendo um comentário aqui do professor Paulo Henrique, né, meu ex-professor lá, quando eu fui fazer civil. Ei, Paulo, beleza? Não, então tá lá. Ele faz a seguinte pergunta para a gente. A nuvem de pontos do Laser Scan abre no Revit e no próprio software conseguimos determinar a distância, a cotagem dos ambientes? Sim, esse é o primeiro item da pergunta, professor, e meu colega, né, e amigo. Sim, quando você tem nuvem de pontos, quando você, hoje em dia, é cada vez mais eficiente, daqui a pouquinho eu vou te responder a segunda pergunta, mas a primeira pergunta, sim, na nuvem de pontos é como se você tivesse um modelo. Isso já tem a gente trabalhou com essa modelagem tem uns 2 anos, mais ou menos, e já evoluiu bastante. Então, hoje, tem Scania que já sai até com os modelos pré-definidos, porque você consegue, dentro do template, falar, porque a Scania é inteligente, você fala isso aqui é parede. E aí ele entende que tudo que é semelhante vira parede, acaba aquele modelo automaticamente. Assim, é lógico que eu estou falando de processos, tá? Mas essa Scania que a gente usou, o modelo, a nuvem de pontos era tão precisa que a gente ia lá, igual eu mostrei no vídeo, você vai lá, tira a cota e ele dava a distância. Esse escaneamento que eu fiz com esse aparelho, que era da Geoslan, ele me dava uma precisão no manual do catálogo da Geoslan de 3 centímetros. Mas, para te falar, na realidade, as medições minhas de volumetria, a precisão foi, assim, muito menor do que isso, né? O tamanho. Eu tive previsão aí de, talvez, meio centímetro. Tive que fazer uma validação nas escadas, né? Porque as escadas a gente tem que garantir Brandel, então, quando tem um erro aí de 3 centímetros na escada é significativo. Mas, em termos do volume do prédio inteiro, sim, a resposta é essa. Na própria nuvem de pontos, se você não quiser modelar, professor,
se você só quiser tirar uma informação básica para você mostrar para o seu cliente, você pode cotar diretamente na nuvem de pontos, igual você faz quando você cota no Google. Se você entrar no Google, você também consegue medir, né, tamanho, dimensões. Eu faço isso muito para estudar projetos de SPDA, que é descarga atmosférica, e às vezes uma solução de drenagem pluvial, porque eu preciso enxergar o telhado, eu uso isso no Google, e que é mais ou menos o mesmo raciocínio, beleza? Deixa eu passar para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: o custo médio de locação da laser scan, da fotometria, seria quanto? Beleza. Bem, vou te falar. Eu paguei R$ 1.500 a diária desse equipamento. Mas como era um parceiro, eu conversei com o pessoal da Geoslan e eles me liberaram o aparelho por 3 dias por esse preço. Mas aí tá aí a dica, já aproveitando, né? Eu não me apresentei nesse sentido, porque não era esse o motivo, mas respondendo a sua pergunta, eu sou vice-presidente administrativo e financeiro da Câmara BIM de Minas Gerais. E a Câmara fez um convênio com a CPE, que é uma empresa que loca equipamentos de laser scan, topografia, equipamentos para engenharia de forma geral, e a gente fez um convênio com eles para todo e qualquer associado da CBIM Minas Gerais, de um desconto de 10%. E aí a gente tem, melhora essa eficiência, né? Então, você aluga o aparelho por uma diária, com 10% de desconto, você consegue minimizar. Esse preço, professor, ele varia de acordo com o equipamento que você comprar. Eu estou falando no orçamento desse equipamento. Mas a dica é, como eu faço muito serviço de escaneamento, aquele case que eu mostrei anteriormente, do meu cliente, eu aluguei aquele laser scan e a gente fez o escaneamento daqueles 2 galpões e mais um outro galpão grande, que a gente acabou não modelando, porque o cliente decidiu modelar só um. A gente usou a mesma diária para escanear 3 galpões. E outra vez que eu aluguei a laser scan para um outro serviço, quando eu fiz um serviço de NR10 desse mesmo cliente que a gente está dizendo, que é a BHIP, eu aluguei o equipamento e a gente fez 6 escaneas. A gente escaneou o prédio, que eu tinha previsto 4 horas de escaneamento, e a gente fez mais ou menos em 2 horas, considerando o tempo de parada de almoço, carregamento da bateria, que esses escaneamentos, para os arquivos não ficarem muito grandes, a gente faz esses no máximo 20 minutos. Então, deu 20 minutos, a gente para, a gente baixa o arquivo e vai trabalhando, igual a gente trabalha para o pavimento, para os arquivos em BIM não ficarem muito pesados, a gente faz isso no escaneamento também. Então, a cada 20 minutos, a gente para, começa uma nova escaneamento. E aí, a gente aproveita, a gente faz um planejamento certinho, que você consegue escanear várias edificações no mesmo dia, né? Prepara a sua equipe e mete bronca para fazer isso. Depois, modela. Nesse dia que eu te falei, eu escaneei o meu prédio aqui em casa, aproveitei que eu precisava fazer uma reforma aqui em casa, então aproveitei que eu estava com o aparelho, eu escaneei a sede da Criar Projetos, que eu apresentei na live, se não me engano, de terça-feira, agora eu não me lembro, de qual delas, mas de terça-feira, que eu mostrei a base do meu escritório, que era um escritório, né, porque eu desmobilizei, estou desmobilizando, e também eu escaneei o PIC, que é aquele case que eu mostrei, né, que era ideia nossa, era fazer escaneamento, fazia parte, era um planejamento lá na frente, mas a gente fez um planejamento, se a equipe for boa e sabe exatamente o que está fazendo, você consegue escanear aí, se for tudo próximo, né, dentro da mesma região, você consegue escanear aí pelo menos 4, 5 edificações no mesmo dia. Então, se você tem aí um orçamento, vamos arredondar, né, conta de padeiro, né, professor? A gente gosta de fazer conta de padeiro para ser prático. Se você pegar aí uma escânia de R$2.000, se você dividir por 5, você está falando que cada custo disso é R$400, e assim, no custo-benefício do seu projeto, não tem preço. A quantidade de homem-hora que você economiza. E eu sugiro aí aos meus colegas, tem muito sugerido, quando às vezes não dá, de fazer um grupo que está precisando de escaneamento, fazer um planejamento e alugarem junto o equipamento. Um usa de manhã, o outro usa da tarde, e assim sucessivamente. E faz o planejamento, escaneia mesmo que você não vai usar naquele momento. Você já sabe que vai precisar no futuro e você trabalha. Eu faço muito disso. Essa é a estratégia financeira, ok? Tem mais uma pergunta aqui. E aí é a última pergunta, gente, porque o nosso tempo já está esgotado. E aí, se tiverem mais, vocês mandam, os que a gente vai interagindo sempre possível. Bem, eu não estou conseguindo entender o nome da pessoa aqui, mas vamos lá. Alisson, a pergunta é: o levantamento de nuvem de pontos é cômodo? Como se junta depois esses cômodos no próprio Scan ou no Revit? Bem, Alisson, vamos de lá. Essa explicação é o seguinte: como eu disse, você pega a laser scan, marca um ponto, isso depende muito do aparelho, tá? Eu vou te dar exemplo de 2 aparelhos que eu já aluguei diferentes. O primeiro aparelho que eu aluguei,
ele não tinha coordenada geoprocessada, porque era um pouco mais caro, como não tinha verba no orçamento, eu não precisava disso nesse momento, então não fiz isso. Esse primeiro, que foi o do Acaiaca, você pega o aparelho, para num ponto, e você tem que fazer a poligonal, né? Então, você teria que andar em todo o seu escaneamento, e depois voltar naquele ponto de origem que você começou fechando a poligonal, beleza? E aí você fechava a poligonal, acabou. Aí você puxava cada um desses arquivos, na hora que você importa para os softwares, nesse caso eu estava falando do Revit, você tinha a coordenada, você lá ajustava na coordenada no ponto que você chamava de ponto zero. Normalmente eu escondo um ponto de origem, um ponto zero, ou um ponto de caixa de elevador, um ponto de caixa de escada, que existe em toda edificação, porque aí não existe possibilidade de erro. A outra coisa que a gente faz quando você vai fazer um escaneamento, a ideia é você vir, se for vários pavimentos, você vem por pavimento, e se você tiver uma escada, você sai da escada, entra, faz todo o escaneamento, e depois você volta de costas naquele ponto, e beleza. Para esse que é o aparelho que eu usei. Eu já fiz um outro escaneamento com outro equipamento da Geoslan, mas melhora um pouco a especificação. Esse equipamento não precisava de fechar poligonal, eu não precisava voltar no mesmo lugar. Ele mesmo fechava poligonal. Então, eu simplesmente sentava, andava, mas eu fazia o mesmo procedimento. Eu sempre começava antes, saía um pouco no processo que estava para dar sequência, porque se eu tivesse dúvida de amarração de coordenada, eu tinha uma imagem com outra, nas duas imagens você colocava uma imagem em cima da outra, e aí beleza. Eu trabalhava com vários números de pontos para o arquivo não ficar muito pesado, né? Senão fica difícil. E a gente modelava, nesse caso, se você tem vários arquivos, você pode ter várias equipes modelando, né? Então, cada um modelava uma nuvem de pontos e depois a gente fazia a união nos pontos de origem, tá certo? Se você tivesse uma laser scan com geoprocessamento, você podia parar ela no ponto, colocar a coordenada e pronto, e na hora que você ia puxando os pontos, é só você colocar em cima das coordenadas. Espero que tenha esclarecido a sua pergunta. Então, estamos à disposição aí. Vamos lá encaminhando para o finalmente encerramento. E aí, pessoal, convido de novo vocês aí para curtir, me dizer se está bom, compartilhar com seus amigos, né? Porque conhecimento é bom, a gente pode compartilhar com todo mundo. Quanto mais gente souber, melhor, né? Se a gente elevar o nível de conhecimento juntos de todo mundo, isso é sempre melhor para todos nós. E lembrando, né, que nesse período de quarentena aí, eu me fiz aí esse desafio de fazer 20 lives nesse horário, sempre às 8 horas, cada dia um tema diferente. Lá no futuro, a minha ideia é criar aí pelo menos um dia, que é uma conversa com um especialista, e trazer outros especialistas da área, para vocês não ficarem ouvindo só a minha opinião, para a gente discutir o que está acontecendo com o processo em BIM, tanto em Minas, em Belo Horizonte, quanto as regionais. Essa é uma ideia, eu ainda não estou montando a minha ideia, mas já vou adiantando essa informação para vocês. E aí vocês, aí, se puderem, se gostarem, me acompanham, curtam, deixem seus comentários, sejam sinceros, façam todas as críticas que puderem, porque eu adoro crítica, porque toda vez que a gente tem crítica construtiva, a gente melhora cada vez mais. Então, me fala sobre o som, se o som está bom, se as imagens foram boas, se as informações estão claras, se as explicações são transparentes, o que eu poderia melhorar. Então, me ajuda aí, gente, a melhorar cada vez mais, né? A vida, apesar de muitos anos de experiência, a gente está sempre evoluindo. Ok? Então, fica com Deus. Até amanhã.